Olá, meus lindos, boa tarde. Vamos retomar, né, o estudo que nós começamos, né, dividimos em 3 partes essas aulas referentes a começar, né, a trabalhar o estudo da sintaxe, né, o estudo da sintaxe que diz respeito não apenas ao eixo da seleção de palavras, mas também ao eixo, principalmente, da combinação dessas palavras no enunciado, em enunciados maiores, né? A combinação, e aí eu tô falando de relação entre as palavras, tá? Então, recapitulando, né? A gente estava falando de frase, lembra? Nós estávamos falando de frase. O que são... Meu ar saiu gigante. Eita ferro. Nós estávamos falando de frase, né? E o que diz respeito, né, à frase? O que eu posso conceituar como frase? Frase seria, então, né, um enunciado. Frase é todo enunciado, né? Lembrando, enunciado, que pode ser composto por uma palavra, ou várias palavras combinadas, né? Uma ordem lógica. As palavras, elas não estão ali aleatoriamente, né? Você sabe que quando a gente organiza uma frase, né? A gente sabe que quando a gente organiza uma frase, ela tem uma ordem, né? É uma ordem ali lógica, né? Então, é uma palavra ou várias palavras combinadas numa ordem lógica, desde que haja sentido completo, desde que haja sentido completo. Ora, né? Eita ferro, que letrinha, hein? A frase é todo enunciado composto por uma palavra. O que é o enunciado, professor? É aquilo que é dito, né? Todo dito, tudo que é dito, né? Ainda que seja falado, né, oralmente ou pela escrita, é um enunciado, certo? Um enunciado composto por uma palavra ou várias palavras combinadas numa ordem lógica, desde que haja sentido completo, né? Desde que haja sentido completo, certo? Então, deixa eu apagar aqui, na verdade, bem rapidinho. Beleza? Então, por exemplo, se eu digo assim, né, no enunciado, todos reclamam da mesma coisa. Que chato. Ó, enunciado 1, enunciado 2. Todos reclamam da mesma coisa. Que chato. Um outro enunciado. Eu posso afirmar, de acordo com o conceito que eu criei acerca de frase, eu posso confirmar, né? Dizer que esse enunciado 1 aqui é uma frase? Sim, é uma frase. Por quê? Eu consigo entender, produz um sentido, né? Ainda que não tenha um contexto aqui, ainda que não esteja inserido em nada do tipo, eu consigo entender, né? Eu consigo fazer inferências na minha cabeça, né? Eu consigo deduzir mais ou menos do que se trata, ou né? Pelas palavras eu consigo entender mais ou menos do que se trata, tá? Então aqui eu chamo de frase. Aqui, isso daqui é uma frase, tá? Aqui também, professora, eu posso considerar frase? Pode, sim, que chato, né? Alguma coisa está chata aí, né? Alguém enunciou essa frase aqui. Então,
tanto essa quanto essa eu chamo de frase, correto? Só que no estudo, né, da sintaxe, né, esse estudo que a gente vai entrar agora, ele dá nome, né, a certos tipos de estruturas, tá? Por exemplo, aqui em cima, né, o que eu tô vendo aqui? Eu tô vendo que esse enunciado, dentro desse enunciado eu tenho um verbo, o verbo reclamar, né? Todos reclamam da mesma coisa. E nesse enunciado aqui embaixo, eu não tenho verbo, certo? Então aí, existem aquelas frases que vão ser chamadas de frases verbais, né? E a gente tem o que a gente chama de frases nominais. As frases verbais são aquelas que contêm um verbo dentro do enunciado, dentro da sua estrutura. E as nominais são aquelas que não contêm um verbo dentro da sua estrutura, mas que dá pra gente, né? Tem uma significação, eu consigo entender. Então, o que aqui, né, nesses exemplos que eu dei, eu posso considerar como frase verbal? Essa de cima, o enunciado 1. E o que eu posso considerar como frase nominal? O enunciado 2. Beleza? Até aí tranquilo, né? Então, eu consigo perceber que as duas são frases, tá? Agora, nós vamos entrar em oração. Para que eu consiga entender, né, o que seria oração, eu tenho que primeiro saber o que era frase, né? Eu primeiro tinha que saber o que seria frase, né? Porque a oração, os alunos costumam brincar, né? Professora, a gente não está na igreja, né? Não é nada disso. A oração, né, também vai ser um enunciado, só que vai ser um enunciado construído em torno de um verbo. É o que vai, na verdade, né, se diferenciar da frase, porque ele vai ser um enunciado que se constrói, né, em torno de um verbo. Então, ó, o verbo é a palavra-chave para entender a oração. A oração vai ser aquele enunciado que vai ser construído em torno de um verbo, tá? Ah, professora, então aquele primeiro exemplo que a senhora deu, né? Todos reclamam da mesma coisa. É uma oração? Sim, é uma oração. E aquele segundo, que chato? Não, aquele não é uma oração, aquele é uma frase nominal. Então, as frases verbais, elas vão ter um nome específico, né? Elas vão ser chamadas de oração, certo? Então, todo enunciado que se constrói em torno de um verbo. Mas a oração, ela é uma frase, né? Ela é uma frase, ela, pela lógica, pelo conceito que eu criei, lembra? É um enunciado, né? Que é composto por uma palavra ou mais palavras com uma ordem lógica, desde que obtenha sentido, certo? A oração é uma frase, só que é uma frase que tem, né, como núcleo ali principal, né, o verbo, tá? Então é por isso que ela vai ser separada ali, né? Mas as duas andam juntas, né? As duas caminham juntas. A oração é uma frase. Toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração, tá? Toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração. Por quê? Porque nós temos as frases nominais, tá bom? Beleza? Entenderam isso? Então tem uma frase, um enunciado ilustre, né, do Júlio César, né, de Roma. Ele fala assim: vim, vi e venci
Mais ou menos isso, né? Vim, vi e venci. Ora, quantos verbos eu tenho aqui nesse enunciado? Eu tenho o verbo vir, né? O verbo vir, né? O verbo ver, e o verbo vencer. Ah, professora, tá, mas e aí? Eu tenho 3 verbos aí. Então, a quantidade de orações que eu vou ter, né? A quantidade de orações vai depender da quantidade de verbos que eu vou ter. Então, se eu tenho 3 verbos, eu vou ter aqui 3 orações, tá? Então, nesse enunciado aqui eu tenho uma oração, 2 e 3 orações aqui, né? Naquele enunciado lá, todos reclamando da mesma coisa, eu tenho quantas orações? Uma. Por quê? A quantidade, né, de verbos vai determinar também a quantidade de orações, tá bom? Então a gente continua na próxima aula, tá bom? Então espero que vocês tenham entendido. Beijos, tchau, tchau.